Ele era o cara, né? A historinha que vocês mais escutaram. E quando fala assim, e ele começará a livrar Israel, vamos recordar uma coisa. Lá no Gênesis, Deus escolhe uma família e dessa família ele vai ter um povo escolhido. Essa família quem era? Família de Abraão. Família de Abraão. E aí vem lá, Abraão, que Abraão, vocês leem demais na Bíblia, ou não? Abraão gerou a Isaac, Abraão gerou a Jacó, aí vocês conhecem a história do José, que o José foi vendido pelos irmãos, que o José foi para o Egito. Eu só estou fazendo essa busca para vocês entenderem onde nós vamos chegar em Juízes. Bom, diante daquilo tudo, mais de 400 anos, os israelitas escravizados lá no Egito. Deus levanta um homem para tirá-los do Egito, que é Moisés. Moisés tira-os do Egito juntamente com Arão e todos vão para a terra prometida. É claro que teimaram tanto, que Deus falou assim, de 20 anos para cima vai morrer todo mundo no deserto, vai entrar não, porque esse povo está teimando demais. E aí, só 2 vai entrar na terra prometida. Que nem Moisés que levou aquele povo, que sofreu com eles 40 anos no deserto, ele não entrou. E só 2 entram. Quem lembra? Josué e Caleb. Somente os 2 vão entrar. Tá? Bom, morre Josué. Passa aquela geração. E o povo está sem governo. E todas as vezes que o povo de Israel começava a pecar, mas é muito pecado, gente, não é pecadinho não. Era muito pecado. Eles se esqueciam que Deus tinha livrado o povo dele, que tinha escolhido uma nação para ser santa, uma nação para ser pura. Deus deixava que as vizinhas deles subjugá-los. Dá uma feia neles. E o que acontece? E lá se foram. E tinha uns danados de uns filisteus. Vocês vão ver muito na Bíblia. Gente, mas aqueles filisteus davam trabalho para aqueles israelitas. Eles davam muito trabalho. E aí, depois que morre Josué, os juízes começam a reinar em Israel. Quando eu falo reinar, não é no sentido de ser rei, porque vocês vão saber que só Saul vai ser rei. A partir de Saul que nós teremos reinado em Israel. Mas tinha os juízes, porque tinha quem tinha que julgar o povo. E aí, um dos últimos juízes, nós temos o irmão Sansão. E agora, eu falo uma frase para vocês. Não deixe o Espírito do Senhor afastar de vocês. Nós vamos falar essa frase muitas vezes. Não deixe o Espírito do Senhor afastar de vocês. Reforçando. Não deixe o Espírito Santo afastar do seu coração. Glória a Deus. Não deixa, porque vai dar errado. Mais uma vez, não deixe o Espírito Santo afastar de vocês, porque vai dar errado. A manifestação do Espírito do Senhor era o que acontecia no tempo dos juízes. Porque depois que Jesus vem à terra, vocês sabem que teve o dia de Pentecostes, e a partir daquele dia nós temos o Espírito Santo. Mas em todo o Antigo Testamento nós veremos o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor. E não podemos deixar o Espírito do Senhor. Nós estamos pensando em Deus trino. Nós não podemos deixar o Espírito do Senhor afastar de nós. Em momento nenhum. E aqui agora eu começo a mostrar para vocês
desculpando da palavra a desgraça que é sair da presença do Senhor. Por quê? É uma história linda de Sansão. Se vocês lerem o texto, primeiro a mulher é estéril. A mulher estéril não tinha filhos. E era uma das maiores vergonhas para as mulheres israelitas não ter filho. Ela era humilhada. Lembra da história de Ana, que depois teve Samuel. Então, Manoá, que é o pai de Sansão, tinha uma esposa estéril. E a Bíblia não relata o nome da danadinha aqui, tá? Mas nós sabemos que a mãe era estéril. Aparece um anjo. Olha que lindeza dessa mensagem. Aparece um anjo e chega para ela e diz: você terá um filho e ele libertará Israel. Não beba bebida forte, não faz isso, não faz aquilo e tal. A esposa, quando o marido chega do trabalho, corre para contar para ele. E o Manoá vai orar. Meu Deus, aquele anjo que apareceu, aliás, ela não falava anjo, ela falava homem. Aquele homem que apareceu para minha esposa, faz aparecer para mim. E Deus ouviu a oração de Manoá. Lindo também, orações ouvidas. E Manoá, aparece um anjo para ele. E ele pergunta. Olha a pergunta que cada pai deveria fazer. Pais, olha aqui a pergunta. Como irei criar, como irei ensinar o meu filho? Olha que preocupação desse pai. Ele simplesmente, ele não invalida o que ele falou para a esposa. Ele só fala assim para Manoá: pergunta para sua esposa tudo que eu falei para ela. Ele vai ser nazireu e tal. Lá eles já estudavam a Torá, que são os 5 do primeiro livro da Bíblia. Eles já estudavam o que a gente chama de Pentateuco. E aí, nesse momento, ele já sabia lá, acho que me parece no capítulo 6 de Deuteronômio, vai falar a lei do nazireado, né? E esse pai de Sansão pede para fritar um cabrito, assar um cabrito, fazer alguma coisa com o cabrito, que ficou muito feliz aquele homem aparecer lá. Eu estou sintetizando, tá? Tem mais detalhes da história, para a gente não delongar por muito tempo, porque já está até chegando aquele almoço lá, e você já deve estar com fome, né? E aí, o anjo fala: eu não comerei, mas oferece a Deus o sacrifício. É uma das partes da Bíblia que nos ensina que a gente não adora anjo. A partir daí, a gente já vê que a gente não adora anjo. E há igrejas que adoram anjo. Então, vocês já sabem que nós não adoramos anjo. Manoá faz um sacrifício, oferece um holocausto. O que acontece com o anjo? A hora que a fumaça sobe, e lá se vai o anjo, né? Vai embora. Quer dizer, um menino que foi enviado por Deus. Não temos dúvida disso. Qual seria a função do danado do Sansão? Libertar Israel dos filisteus. Vamos falar que vocês vão dormir. Qual que era o serviço de Sansão? Libertar Israel dos filisteus. Não vamos esquecer. Sansão, a função dele era essa. E desde pequeno, Deus começou a usar Sansão. Quando Sansão pega aquele leão e rasga a boca dele pelo meio, vocês acham que ele já não conhecia a força dele? Gente, se eu não conhecer minha força e aparecer um leão para mim, que não vai aparecer aqui no Brasil, o que vocês vão fazer? Gente do céu. Eu corro. Ou eu caio. Tem gente que fica paralisado, né? Vai virar comida rapidinho, né? Eu ainda vou dar uma corrida ainda, não vou cansar. Né? Então agora eu quero mostrar para vocês onde é que começou o desastre na vida do nosso Sansão. E aí ele era juiz andava por toda a terra de Israel, ele julgava as pessoas.
Aí um dia ele vai a Tímina. Era uma cidade dos filisteus. Andando, fazendo o que? Eu não sei lá. Porque quando você anda fora do lugar de Deus, do espaço de Deus, gente, é fácil demais de cair no buraco. Aí o danado Sansão vai a Tímina. E lá ele acha uma filisteia bonitinha, a danadinha. Ele volta para casa dele, né? Pai e mãe, eu quero casar com aquela mulher. Aí tem um versículo aqui que eu anotei, porque a Vânia não decora referência, tá? Aí eu anotei ali quando os pais dele falam para ele. Juízes 14:3. Eu quero que vocês leiam, porque assim vocês acordam. Quero que leia bem alto. Porém, o seu pai e sua mãe lhe disseram: será que não há mulher entre as filhas de seus parentes ou entre todo o nosso povo para que você tivesse que ir procurando uma esposa no meio dos filisteus, aqueles Agora vamos lá. Mãe. ainda tem uma outra parte. Mas Sansão disse a seu pai: busquem essa mulher para mim, porque é só daquela que eu me agrado. Só daquela que eu me agrado. Ainda respondão, né, Letícia? Ai, olha aqui, gente. Aquilo que os pais de vocês fazem com vocês. Eu vou esperar que as meninas ali ficar de bênção. Pra me ouvir. Deu tudo certo, né, Renata? Olha aqui. Gente, coisa mais comum na vida de vocês. Apaixonar por uma que é lá de fora. Apaixonar por um que é lá de fora. Gente, da casa do filisteu não tem nada bom para crente. Não tem nada. E muitos pais falam: isso não é bom, isso não está certo, isso não vai conduzir para o lado bom. Porque são costumes totalmente diferentes, né, meus meninos Saulinho, Juarez? São costumes totalmente diferentes. E aí, Dalila, você tinha que estar aqui, viu, fala, Deus, aqui. Tá bom. Não é Dalila, é Emília. Gente do céu, perdão, eu tô lá com a Dalila, eu já tô lá no Sansão, lá no final do Sansão, né? Emília Dalila? Então meu cérebro não tá tão traiçoeiro assim, não. Então vamos lá ver o que aconteceu. O que acontece? Aí os pais de vocês falam: meu filho não dá certo, não dá certo, não dá certo. Mas a gente é teimoso, tem pai. Olha, frases antigas de quando eu era menina. Meu pai é careta, meu pai é ultrapassado, meu pai é velho demais. Meu pai tá achando que eu tô vivendo, meu pai e minha mãe, tá? Meu pai e minha mãe tá achando que eu tô vivendo no tempo dele, lá atrás, 200 anos. Mas vocês esquecem, é brincadeira, tá? É hipérbole, quando eu falo 200 anos. Quando os pais falam de vocês, isso para vocês, gente, os pais, pai, mãe de vocês, todos eles já foram da idade que vocês foram. Vocês estão achando que eu virei mãe depois, quando eu tinha 20 anos? Só isso? Pronto? Eu virei mãe. E eu já passei por isso, eu já passei pela paixão, eu já passei pelo amor, que são coisas totalmente diferentes. Tá? Muito diferentes, eu já não tenho tempo de discorrer. Então, quando os pais de vocês falam alguma coisa, é porque eles já sabem. Eles já passaram por aquele período da vida de vocês que estão passando. E eu só dou um testemunho aqui muito claro. E ele aconteceu lá em casa. E eu vou contar aqui, tentando não usar nem masculino e nem feminino. Tentarei ser genérica, porque eu não quero pôr nenhum deles na história, né? Nem Kézia, nem Érica, nem Bianor, tá? Mas lá em casa aconteceu assim. Um deles
Ó, genérico, tá, gente? Um deles, que pode, como tem duas meninas e um menino, geralmente a gente usa o masculino. Não é assim? Não é? Então, não, o todos não. O todos, minha língua portuguesa só tem pronome. Todos e todas, tá? Então, língua portuguesa, todos, tá pegando todo mundo. Mas esquece esse lado aí agora, que esse lado também não nos interessa. Voltamos lá no testemunho. Chegou lá em casa e disse assim: apaixonei por fulano ou fulana. Do jeitinho do Sansão. Busca lá. A primeira coisa que eu falei: não é da Assembleia de Deus. Eita, é crente da igreja tal. Não posso falar na igreja, também vocês vão descobrir. É crente da igreja tal. Não é crente da Assembleia de Deus. A primeira resposta que eu quero é: meus netos, eles vão para a Assembleia de Deus com o pai ou a mãe, ou eles vão para a igreja tal com o pai ou a mãe? Eu quero meus netos crentes salvos. Eu quero, é uma exigência. Vocês têm que ensinar os filhos de vocês. Não, tal, mas eu tô apaixonada. Tá. Então faz assim. Aí a pessoa me pergunta: mãe, posso ir na igreja tal? Pode. E se quiser ficar crente lá, pode também. Contando que tá apaixonado, tá amando, vai casar, eu quero meus netos ir para a igreja. Foi, chegou, tocando aquela igreja lá, não. Então não pode casar. Quero meus netos na igreja. Tá entendendo? Ô, cheirinha, né? Moral do assunto: a pessoa foi para a Assembleia de Deus. Tá? Então, meus 3 filhos, com todos os meus netos, estão na Assembleia de Deus. Gente, a gente não pode ceder. É crente da outra igreja, mas vai começar uma família dividida. Agora, olha a condição de Sansão. Sansão tinha que estar livrando os israelitas, que eles estavam subjugados. Vocês veem que o texto fala que eles foram subjugados nessa época 40 anos. Mas teve anos anteriores que eles subjugaram os israelitas. Teve anos posteriores também. E, gente, era uma história assim. Os israelitas plantavam os cereais, o trigo, o que era da época lá. Os filisteus vinham e roubavam tudo. Não ficava nada. Os israelitas nessa época não podiam ter faca, não podia ter foice, não podia ter espada. Não tinha ferreiro em Israel. Para eles não conseguirem fazer algum tipo de arma. Então eles não tinham. Era trabalho para lá de manual. Então Sansão vem, Deus envia Sansão para livrar. Agora o danado do Sansão vai lá em Timna, cidade filisteia, e acha a danada da mulher. Agora detalhe: Sansão tinha que ser nazireu. Nazireu. Nazireu é separado, não é? Mas tinha umas regras para quem ia ser nazireu. E o nazireu, ele às vezes era separado depois que nascia, por um tempo, pelos pais, ou no ventre da mãe, como foi na época de Sansão. Se quiser deixar sempre. Voltemos. Então agora vou começar a mostrar onde que estão os problemas dessa Rita. Primeira coisa: um nazireu não podia beber nada que tinha uva. Absolutamente nada. Ele não podia tomar o vinho,
Ele não podia, por espécie nenhuma, comer nem a uva. Ele não podia tocar em nenhum defunto, nenhum cadáver. Seja animal, seja pessoas. É a lei do nazireado. Outra coisa que ele não podia, cortar os cabelos. Vamos memorizar? Nada de uva, nada de cortar cabelo e nada de defunto. Nada, era a lei. Tá? Agora, o danado do Sansão chama os pais dele para ir lá pedir em casamento. E eles vão. No caminho, ele dá uma largadinha aqui dos pais, entra numa vinha da uva, ele já começa a sair do plano de Deus. Lá no meio da vinha, ele vê o leão, aí ele, aquela historinha bíblica, ele rasga o leão pela boca, ao meio. E a Bíblia conta que ele volta e não conta isso para os pais dele. Mas tudo bem, ele vai lá e vai para a casa de Tina. E derrota e coisa ruim aconteceu lá. Olha o que acontece. Gente, quando a coisa não é de Deus, sofre pai, sofre mãe, sofre família e sofre vocês. E lá o danadinho foi. Chegou lá, pediu em casamento, o pai da moça aceitou, voltou para casa para preparar todo o casamento. De novo está o pai e a mãe do Sansão indo com ele casar o Sansão lá na terra dos filisteus. Naquele momento, de novo, ele sai do lugar dele. Ele entra lá para ver o danado do leão que ele tinha matado. Gente, ele não podia tocar em cadáver, ele não podia estar perto de uva, ele não podia. Olha, ele já afastando de Deus. O afastar do Espírito do Senhor. Chega lá, ele não pode tocar em cadáver. Ele toca no cadáver. Ele pega o mel, que já tinha dado abelha, tinha dado mel, sai comendo, ainda dá para os pais. A Bíblia relata, ele não contou para os pais de onde era, porque com certeza seria uma advertência. De novo o pai danando, mas a mãe, porque pai e mãe dana. Gente, tem pai e mãe que dana e tem os que tem que danar mais, né? Dá uma canseira nos pais, isso. Toda hora danando. Mas tem que danar, porque a gente quer um menino no céu. Nenhum pai quer pensar que o filho foi pro inferno. De jeito nenhum. Você quer pensar isso, Débora? Olha, você olha pro seu filho, que é uma coisa engraçadinha assim. Olha, gente, essa preciosidade aqui é pro inferno. Deus me livre. Gente, nem vocês querem. Então, meu chamamento é: não afaste do Espírito Santo. Não afaste do Espírito do Senhor. Lá se foi. Lá ele casou. Lá ele fez o enigma. A festa durou 7 dias, que era o costume. Só que tinha 30 padrinhos. Ele tinha 30 padrinhos. E ele resolve entreter os amigos dele, os padrinhos, filisteus, e propõe um enigma para ele. Ele sabia que ninguém ia dar conta do enigma. Só que aí entra a mulher que ele estava apaixonado. E ele fala: se vocês desvendarem o enigma, vocês ganharão 30 mudas de roupa. É claro que lá, conforme a tradução, vai ter 30 túnicas, mais 30 mudas de roupa, tal. Vamos pensar em 30 par de roupa aqui, né? E é claro que eles não dariam conta. Ele tinha feito o enigma. Só ele sabia do enigma. Nem pai, nem mãe dele sabia. Mas aí uma mulher apaixonada, ela começa, assim como um homem apaixonado, ele começa a bater no ouvido de vocês. É ou não é, Paulo? E bate. Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Vamos ler comigo hoje? Não posso. Vamos ler comigo hoje? Não posso.
no quarto sozinho comigo? Não posso. Não, meu pai vai levar minha mãe. Então não posso. Chega um danado momento que o cedeu. A danadinha da mulher de Tímina, da cidade de Tímina, vira para ele e fala: você me ama. E é isso que o rapaz vai falar para vocês, viu, meninas? A hora que vocês não quiserem fazer uma coisa que desagrada a Deus, é o argumento do inimigo. Você não me ama. Se você me amasse, você ia pra cama comigo. Você não me ama. Você prova que você não me ama. Aí o rapaz da mesma forma. E a moça da mesma forma. E vai virando aquela troca. Caindo em terreno dos filisteus. No quarto dia, a danadinha da mulher começa a chorar. E o Sansão não aguenta. E ele cede. E conta o segredo. Primeiro é dar um de machão, porque eles gostam de ser machão. Não contei nem meu pai nem minha mãe, por que eu vou te contar? Nem meu pai nem minha mãe sabe. Mas aí aquele coração apaixonado, né? Ele cede. E lá se vai, conta o enigma. Na primeira oportunidade, os padrinhos já estavam perguntando qual que era o enigma. O que a danadinha da mulher fez? Contou. Tá o Sansão em dificuldade. Mas ele tinha força, né? Ele pensava: eu sou forte, eu vou vencer. E ele ainda fala que foi a mulher que contou. Se vocês verificarem no texto, ele vai falar isso. E nesse dado momento, ele perde a aposta, termina o casamento, ele vai lá na outra cidade, mata 30 filisteus, só 30. Tira a roupa deles e vai lá e paga a aposta. Olha que terra que ele foi. Ele foi mexer com o povo dos filisteus. Tá bom. E ele vai embora para casa. Ele tinha que levar a mulher, mas ele não levou, ele foi enfesadinho, né? Porque homem dá enfesadinha, mulher dá enfesadinha, toma umas atitudes assim brava, brusca, né? Aí ele vai embora. Passa uns dias, pensa: eu vou lá buscar a minha mulher. Enganado. Chegou lá, o que acontece? Já era. Não tinha mais mulher. O pai dela tinha dado ela já para outro. E oferece até a mais nova, né? Ele não aceita aquilo de jeito nenhum, né? E ele vai vingar. Ele vai para a cidade, mata mais um tanto. A função dele era matar gente. Os filisteus, com raiva de novo, vai lá, fogo na casa do pai e da menina. Sofreu ou não sofreu consequência? Pai e mãe sofreu consequência. Puseram fogo e queimou toda a família. E o Sansão continuava matando. Só que chegou um momento que os filisteus: não, mas somos nós que mandamos os israelitas. Não são os israelitas que mandam na gente. E foi atrás de uma tribo. Sansão era da tribo de Dan, eles vão atrás da tribo de Judá. É como se fosse assim: vocês me entregam o danado do Sansão, porque ele não pode continuar fazendo isso com a gente, não. Por quê? Porque a raiva do Sansão foi tanta. E essa astúcia dele, pastor Joãozinho, até hoje meu cérebro fica imaginando que jeito que foi. Porque é uma astúcia tão de menino, que eu não sei como que ele fez. Não sei, não respondo. Mas a Bíblia fala que ele fez, eu acredito. Pensa vocês em 300 raposas. 300. Mas o rabo das duas, a cauda. Uma na outra. Faz 150 par. Pensa nessa história aí naquela época que não tinha uma grade para fechar essas raposas. Vai pensando aí. Meu cérebro já pensou de qualquer jeito, mas eu não achei ainda do jeito não, tá? Pensa em 150 pares de raposa. Vânia, o que ele fez? Aí ele pôs uma tocha em cada dupla. Aí ele pôs fogo. Olhou lá assim o trigo dos filisteus, sequinho.
na hora da colheita. Isso aqui. Na vinha, tudo, de uva, etc. O que ele faz? Ele solta só essas 300 raposas no meio do campo. Uma bagunça, né, gente? Não ficou nada? Não ficou nada? Hã? Não sei. Deus me livre. Você é forte testando, Saulinho? Mas atentado. Gente, mas é uma astúcia muito grande. Marrar 300 danadinhas de raposa e ainda pôr fogo no campo alheio. Aí eles comem na caverna. Aí vão para ajudar, vão pelejar, vão pelejar. Aí os compatriotas do danado do Sansão, porque se é Judá, vem de Judá, que também é irmão de Dan, que era a tribo de Sansão. Aí os compatriotas viram para Sansão e falam: você sabe que nós somos subjugados, que eles mandam em nós vamos sofrer muito mais. E ele está lá escondido na caverna. Só que aí eram 3.000 homens de Judá. Esses 3.000 homens chegaram e falaram: vamos te amarrar. E os filisteus lá, que é tanto, comprou para a guerra, querendo Sansão. Era um triunfo, uma coisa maravilhosa. O Sansão aceita, amarra ele é entregue, tá? Ele foi entregue. Os compatriotas dele entregaram para os filisteus. Só que quando ele chega no meio dos filisteus, ele ainda, com todos os erros, ainda o Espírito do Senhor estava sobre ele. E diante desses filisteus, ele simplesmente arranca todas aquelas cordas, pega uma queixada ou um queixo, tá? E com essa queixada, ele mata quantos? 1.000. Quer dizer, eu tenho a força aí. E Sansão continuou brincando. Saindo dos caminhos do Senhor, ele vai lá em Gaza, cidade filisteia, e vai para a casa de uma prostituta. Os homens dessa cidade sabiam que ele estava lá. Gente, ele não foi para a igreja orar não, tá? Ele não foi lá, naquela época tinha um tabernáculo, a tenda do tabernáculo. Ele não foi lá oferecer um sacrifício, não. Ele foi para a casa da prostituta. Tá certinho o nosso irmão, né? Ele foi para a casa da... Mas eu tenho a força. Ele sempre pensava: eu tenho a força. Quando da meia-noite ele descobre que o povo queria pegá-lo. Eu não sei de novo que jeito que ele fez, porque a Bíblia relata que os homens estavam no portão da cidade vigiando a hora que ele fosse sair de manhã. Eu penso que esses homens talvez pensassem que ele ia dormir, ia sair de manhãzinha. À meia-noite, o danadinho do Sansão vai lá, arranca os portões da cidade, com tranca, com trinco e tudo. Sobe lá pro alto do monte, põe lá. Faz o sol clarear. Esse portão brilha lá, né, pastor Joãozinho? E era fortificado, viu, Mugani? Os portões na época eram fortificados. Eram fortificados, porque as cidades que eram cercadas eram fortificadas, não entrava, gente. É aquela cidade tipo Jericó, que passava um carro em cima do muro. Lembra da história de Jericó? Que passava? Era cidade fortificada. Não era portãozinho, não. Era portãozão. E o danado só no monte. Cata o portão, sobe lá no monte. Coisa errada, de novo, mexendo com os filisteus. Não estava fazendo o trabalho dele. Só que, gente, o Espírito do Senhor, ele vai ficando, ele vai ficando, ele vai ficando. Gente, tem uma hora que ele sai. Oh, muito obrigada. Aí, a gente brinca, aí o jovem brinca.
Hoje ele fica com uma menina, amanhã ele fica com a outra, amanhã ele fica com a outra, amanhã ele fica com a outra. A menina, a mesma coisa. E aí dá piadinha. Os outros não ficam sabendo direito, não. Mas assim, com toda licença, tá, moça? Essa aqui fica lá com 10, chega pra outra aqui. Menina. 10. Nenhum ficou sabendo. A mesma coisa os meninos. A mesma coisa. Ah, fiquei com 15. E não sabe que o Espírito do Senhor está afastando. E não sabe que o Espírito do Senhor está afastando. Porque para que o Espírito do Senhor habite em nós temos que ter uma vida de comunhão. Uma vida de leitura da Bíblia. De estudo. Porque ler, todo mundo lê. Agora, entender que a parte do estudo não é todo mundo que entende. Porque tanto é que o diabo cita as escrituras. Com certeza ele leu, não leu? Mas ele vive a vida dele. Pegue uma pessoa bêbada desviada. Cita os versículos da Bíblia, quase tudo. Quase tudo. É uma coisa interessante. Mas adiantou aqueles versículos todos na vida dele? Não. Então, para que eu tenha uma vida de comunhão com Deus? A minha oração, a minha leitura da palavra de Deus, o meu jejum, o consagrar da minha vida, o meu todo, para que eu não afaste da presença de Deus. E assim aconteceu com Sansão. Ele foi fugindo da presença de Deus. E antes que eu continue, fique todo de pé. O sono está pegando, gente. E eles disseram que quase não dormiram. Eu entendo isso, Lavínia, quase não dormiram. Aí diz que os pernilongos ainda ajudaram bastante, né? Que foi uma maravilha, foi mistério, tanto pernilongo, né? Então, assim, vamos só. Tem sapo, mas sapo não faz nada. Não, porque o pernilongo, quando pega em mim, como eu tenho alergia, é uma dor louca, certo? Infecciona e tal. Então, pra mim é sofrimento. O sapo, ele não faz nada comigo. Então, o sapo eu não ligo, não. Tá, era pra descontrair, tá? Podeis assentar. E agora fala comigo. Fala comigo. Pode sentar. Agora fala comigo. Eu não posso deixar o Espírito Santo afastar de mim. Gente, guarda isso no coração. Não fala da boca para fora. Guarda isso no coração. E eu vou tentar agora ser o mais breve possível, tá? Porque as horas se passam. Eu não perguntei o irmão que hora que era parar, né? Mas estou quase encerrando. E eu quero mostrar para vocês que Sansão descuidou. E agora a terceira mulher vai ser a destruição. É aquela que vocês todos escutaram na escolinha dominical e na salinha. Agora nós vamos falar da Dalila. De novo ele apaixona pela Dalila. E os filisteus vão até Dalila e promete dinheiro para ela. E a Bíblia fala que foram os governantes dos filisteus. Gente, não foi qualquer um, não. Foi o governador que veio e falou: ó, Dalila, eu te dou tanto de dinheiro, mas descobre o que esse danado de Sansão tem, que nós não vencemos ele. E aí vai a Dalila: você me ama? Amo. Me conta o segredo, né? Ah, meu segredo? Meu segredo é me amarrar com cordas novas. Ah, eu com cordas novas e tal. Dalila convida os danados dos filisteus para ficar escondido na casa dela para pegar o Sansão. Porque envolvia um dinheiro aí. Ela não amava. E o crente fora do Espírito Santo, ele vai buscar paixões. Ele não vai buscar amor.
E ali era uma paixão. A Dalila fala, corra, Sansão, que os filisteus vêm. A corda nova lá se foi. Tá. Ele venceu de novo. Mais uma terceira vez. Ah, me marca com corda de vime e tal. A Dalila todo dia. Sansão, você não me ama, Sansão, você não me ama, Sansão, você não me ama, né? Me marca com cordas de vime. De novo. Sansão, os filisteus vêm aí. O que vocês sabem o que acontece? De novo, né? Ele arrebenta tudo, né? Sansão, você me ama, e chora, tal, você me ama. Vai lá e ela conta. E ele conta. Faça 7 tranças, pega os pinos do tear, enfia aí na terra, prende as minhas tranças, que os filisteus não conseguem me deter. De novo a Dalila. Sansão, acorda. Sansão que dormia, né? Acorda, que os filisteus vêm aí. Sansão de novo, sabe? Aí eu imagino que chegou aquela parte que fazendo chantagens para os homens. Você não me ama, vou ficar mais com você e tal. Já era, tá acabado esse namoro e tal. Eu imagino que a Dalila falou assim, ó, vai embora, você não me ama, você não acredita em mim e tal. Aí o danado de Sansão cai. E a história vocês todos sabem, né? Ele conta que ele era nazireu. Vamos lá, o que nazireu não podia fazer? Fala aí, fala. Cortar cadáver, cortar cabelo. E chegar perto de uva. Isso, nada de uva. Então nem vinho, nem uva, nem nada, nem bebida forte. Interessante que a mãe dele cumpriu. Ele não podia ser oh meu Deus, a palavra aqui. Ele não podia ser prejudicado. Até ela não podia. No meio de gestação ela não podia tocar em nada também, não podia beber. Então ela também cumpriu a promessa. E aí, Sansão conta para Dalila o que aconteceu. E a história vocês sabem. Os filisteus, eles cortam o cabelo dele, fura os 2 olhos, põe na prisão para moer trigo. Ou algum outro cereal que eu não sei o qual. Furou os olhos. O cara segue, vai cortar. Eu vou contar. Não, gente, precisa disso. Precisa dessa informação. Olha aqui, você não conheceu. Existia antigamente uma peça que era chamada engenho, tá? Punha um cavalo lá com uma corda, a pessoa subia e ficava fazendo círculo, até furava a terra. A pessoa em cima, rodando com aquele cavalo, e o engenho aqui ia moendo. No caso, a cana. Eu conhecia a cana, tá? E com certeza era um processo semelhante. Você tá na corda, é só você ficar com a corda esticada, cego, tá? E rodeando, fazendo. Eu imagino que seja, mas com certeza, de repente, uma outra peça lá, não sei. Mas ele cego, ele ficou trabalhando para os filisteus. Acabou a força dele. Ele não tinha força. E aí, eu volto a falar. Olha quantos lapsos Sansão teve nesse tempo. Ele foi brincando com Deus. Brincou. E chegou um momento que o Espírito afastou dele. E quando eu clamo para vocês, não deixa que o Espírito Santo afaste de vocês. É porque essa chama precisa estar acesa. Para vocês serem felizes. Para vocês terem uma vida de comunhão. Uma vida de felicidade para os pais de vocês. Gente, a vida da pessoa arruinada, ela traz consequência para toda a família. Não é só para ela. Sofre pai, sofre mãe, sofre a pessoa, sofre todo mundo. E agora, jogando para o nosso tempo, corremos o risco de perder a salvação. Nós temos que ter muita seriedade
com o nosso viver, com o nosso andar, com tudo que vamos fazer, com todas as nossas ações. Porque o Espírito Santo está o tempo todo nos ajudando. Ele brada em nossa consciência. Ah, vou fazer isso, não posso. Gente, ouve a voz do Espírito Santo. Escutou, não posso, não façam. Porque você vai trazer tristeza para a sua alma. Você vai entristecer o Espírito Santo. E ainda corre o risco de morrer sem salvação. Porque existe a morte precoce. Eu não sei quantos anos Sansão tinha. Mas os filisteus dominaram 40 anos. Ele podia muito bem ter libertado Israel com essa força. Ele podia ter libertado Israel e os filisteus não mais mexerem com os campos dos israelitas. Não mais subjugarem. Forçá-los a pagar tributos. Forçá-los a trabalho escravo. Trabalho escravo, eles já tinham saído lá do Egito. Então, se Sansão tivesse feito a função dele, aquilo que está lá no versículo 5, nada disso teria acontecido. E ele foi, porque o pecado é assim, ele é gradativo. Ele vai de pouquinho em pouquinho. Chega um momento que o Espírito Santo não fica no coração de vocês. Assim como ele não fica no meu. Ele não fica. Resumindo, Deus é Deus de perdão. Deus de maravilha. E aí, em um dado momento, esse cabelo começa a crescer, porque a força dele era revelada pelo cabelo. E os filisteus muito felizes com ele preso. Vamos dar uma festa ao Deus Dagon, porque o que tinha era deuses estranhos junto dos filisteus. Quando o Senhor dá os ordenamentos, os mandamentos para Moisés, não misturem com os povos. Porque eles tinham outros deuses. Eles não adoravam o Deus maior, o Deus supremo. E os filisteus dão uma festa ao Deus Dagon. Vamos agradecer ao Deus Dagon, porque ele nos entregou Sansão. Nesse momento, Sansão pede ao guia dele, porque ele tinha um guia, ele não andava sozinho, tá? Porque ficou cego. Ele pede ao guia que leve ele para sentir os pilares. E é a hora que ele chega diante dos pilares. Só na parte de cima tinha 3.000 pessoas. Não sabemos quanto tinha nos departamentos de baixo. Ele simplesmente, a força dele tinha voltado. Por quê? Voltou para casa? Não, irmãos, ele orou. Ele pediu perdão. Ele pediu misericórdia. E ali ele destrói mais filisteus do que em toda a sua vida. E Deus ouviu a oração dele. Que bom que há tempo Deus ouviu a oração dele. E como eu falei muito os aspectos negativos, eu tenho uma felicidade quando eu leio um determinado versículo. E agora vocês vão pegá-lo e ler também, tá? Nós temos a Galeria da Fé, lá no capítulo 11 de Hebreus. Nós vamos ler o versículo 32. Qual capítulo? 11. É um capítulo muito bonito, tá, gente? Vocês depois dão uma estudadinha nele em casa. Pela fé, pela fé, pela fé. 11:32. Pode ler bem alto. O que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos demônios. Simplesmente, Sansão está na galeria da fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque quando a gente vê uma história dessa, trágica, a gente pensa que ele tem salvação, a gente pensa na hora no inferno, né? Mas Deus teve misericórdia dele.
Vânia, então nós podemos pecar. Depois a gente pede perdão, já vai até para a galeria da fé. O que vocês acham? Não, gente, não. Não, a gente precisa ter uma vida de santidade, uma vida feliz. Se antes de acontecer tudo, antes de chegar a tal ponto, ele tivesse arrependido, ele teria uma vida abençoada. Imagina o que ele teria feito para os patriotas dele, com os israelitas. Ele teria livrado a nação dele dos filisteus. Não teria ficado cego. Teria casado com a mulher, ter filhos, os filhos dele serem posteriormente juízes. Então, o quanto ele perdeu? É uma tecla que eu gosto de tocar. Gente, morte precoce existe. Morte. Ah, não, só morre quando é o tempo que Deus determina, não é não. Morre gente, rapaz novo, morre menina nova. E pode olhar a estatística, o tanto de jovem que morre. Então, tá, leva uma vida desgarrada de Deus. A morte chega, não dá tempo de pedir perdão. Eu não quero nem pensar, Débora. Não quero nem pensar. O inferno está para isso. Então a minha palavra é essa. Não deixa o Espírito Santo afastar de vocês. Glória a Deus. Busquem arrependimento. Busquem ter uma vida de comunhão. Busquem honrar os pais de vocês. Glória a Deus. Eu comecei muito tarde a fala, eu estou preocupada com o horário, mas eu separei aqui um tanto de versículo de honrar pai e mãe. Gente, quando pai e mãe falam com vocês, é porque eles têm ciência do perigo. Vamos honrar, é um mandamento. Vamos honrar pai e mãe. Não é que pai quer ser autoritário, que quer ser o mandão, não. O pai e a mãe estão preocupados com a sua salvação. É o que eles querem. É a salvação da vida de vocês. Comecem melhor a ouvir os pais de vocês. Tá? E eu quero entregar a palavra, mas antes nós vamos fazer uma oração. Acordem. Desperta. Ainda bem que essa igreja vai pular no período da tarde, hein, irmão? Ô Luiz, o período da tarde vai correr, né? Porque senão vai dormir. Se correr, vai dormir essa turma aqui, Luiz, né? vai despertar. Então vai despertar. Vamos, Isabela! Ô, tá menina linda. Vamos lá. Gente, ore em seu coração. Não esqueça. Pode até escrever o cartazinho lá no quarto de vocês. Eu não posso deixar o Espírito Santo apartar da minha vida. Ah, tem status no WhatsApp. Tem muita gente que é invocada com status. Põe lá. Eu não posso afastar o Espírito Santo da minha vida. Eu não lembro bem como que é a pergunta, tem muito tempo que eu não abro. O Facebook acho que fala assim. Como que é aquela primeira frase que aparece quando abre o Facebook? Você está pensando. Como que é? Diga algo que você está pensando. Eu estou pensando que eu não posso deixar o Espírito Santo afastar da minha vida. Vamos orar, Gabriel? Vamos? Todos levantaram? Todos? Então nós vamos orar. Não sei porque agora ele sabe o nome dessas meninas. Tem coisa pistosa, né? Por que será? Eu conheço os meninos. Agora criou todo mundo. Mas, não. Gente, agora com muito temor, vamos fazer essa oração. Eu agradeço a oportunidade, tá? Eu sei que outras pessoas poderiam vir. Eu não tenho preparo que precisa. Vocês merecem muito mais. Mas eu agradeço a Deus pela oportunidade. Glória E a eu Deus. tive coragem de recusar. E agora eu quero orar juntamente com vocês. Pai Celeste, eu te louvo. Eu te louvo por mais este momento da tua palavra. Senhor, que essa palavra fica, Senhor, enraizada em cada coração. Que cada jovem busque a Ti, através do estudo da palavra, através da oração.